Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 2 carta de Pedro. Hoje nós encerramos a exposição de Pedro que nós estamos desde o ano passado. E hoje nós encerraremos, da última vez que eu peguei Pedro, deixei o último versículo para fazer só uma exposição só dele, que é o tema-chave do nosso estudo. Nós temos uma série Crescendo com Pedro. E por que eu coloquei o título dessa série Crescendo com Pedro? Porque justamente a temática dessa carta é sobre isso, irmão. É sobre o crescimento espiritual. E eu peço aos irmãos que abrem o 2 de Pedro, capítulo de número 3, versículo 18. Quero avisar aos irmãos que nós vamos iniciar uma nova série de estudos. Eu não sei se vocês lembram, mas há alguns meses, eu fiz um inquérito lá no grupo do WhatsApp da missão, pedindo que a igreja votasse qual tipo de série nós poderíamos estudar. Marcos, primeira epístola de João ou primeira aos Coríntios. E a maioria maciça votou que fosse a carta aos Coríntios. Portanto, nessas duas, ou sábado que veio, ou daqui sábado agora a 15, nós começaremos uma série em primeira carta aos Coríntios. Tem muita coisa para ser vista, tem muitos assuntos para ser tratados, desde divisão de igreja, desde questão de prostituição, desde problema do casamento, desde questão de uma série de coisas. Então, pode se preparar que não vai gastar menos de 2 anos. Se a gente vai tirar de até lá, tudo bem, mas não será menos de 2 anos. Isso aí é fato. Eu lembro que eu expus Romanos ainda lá na missão antiga, 16 capítulos, deu 2 anos. E Coríntios eu já estou vendo que não vai dar menos que isso. Então, saiba que 2025, 2026, nós estudaremos Coríntios. Meus queridos irmãos, posso ler o versículo aqui para vocês? Amém. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. E esse versículo, irmãos, ele sintetiza bem o que Pedro quer falar. Ele diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos, no final do capítulo 3 de 2 de Pedro, o apóstolo aqui ele está propondo o quê? O crescimento espiritual como uma das suas exortações finais. Ele está se despedindo e ele fala assim: irmãos, cresçam. Só que ele já vem falando isso desde o capítulo 1. Irmãos, entenda bem. Não é vida cristã, crescimento espiritual para quem é salvo não é uma opção. Se não está crescendo, alguma coisa está errada. Nós apresentamos Isadora agora. Se daqui a 5 anos ela permanecer do mesmo tamanho, com a mesma fala, com a maneira típica de criança falar, alguma coisa está errada. É natural e é esperado que daqui a 5 anos ela já esteja de outra maneira, daqui a 10 anos de outra maneira, e daqui a 20 anos de outra maneira. Na vida espiritual, irmãos, é imperativo e imprescindível que haja crescimento espiritual. E assim, do mesmo jeito que na anatomia humana, se não há crescimento de uma criança, se não há desenvolvimento, todo mundo sabe que ali há alguma coisa de errado por trás. Assim também, na vida de um cristão, se ele não está crescendo, existe alguma coisa errada. Ou é pecados
que ele não está conseguindo vencer, ou essa pessoa, de fato, nunca nasceu de novo. E e Pedro aqui fechando a sua epístola diante da preocupação com os falsos mestres. Por quê? Porque todo esse capítulo 3, ele vem falando da vida do Senhor, que ele vem, e essa vida sendo atacada pelos falsos mestres, dizendo, isso é conversa, ele não vem, desde que nossos pais morreram, é a mesma coisa, e nada mudou. E Pedro está dizendo, olha, eles são escarnecedores, eles são inimigos do Evangelho, e não dê vozes a eles são incrédulos. E aí Pedro, diante da preocupação com a igreja, sofrer esses ataques, essas influências dos falsos mestres, que estavam deturpando a doutrina, embarcando em uma vida licenciosa, Pedro vai exortar aqui a igreja, aos seus leitores, a retidão. Como é que nós sabemos, por exemplo, que Pedro está preocupado para que a igreja seja encontrada imaculada, andando em santidade, em progresso espiritual na vida de Jesus Cristo? Porque o próprio contexto, se você ler comigo o versículo 14, ele vai dizer assim, portanto, aquela conjunção conclusiva, portanto, amados, enquanto esperas estas coisas, que coisas? Novos céus e nova terra, que ele vinha falando, onde habita a justiça, que coisas? A vida de Jesus, todas estas coisas. Portanto, enquanto esperar estas coisas, que coisas? As coisas dos versículos anteriores, empenhem-se para serem encontrados por ele que em Cristo, em paz, imaculados e inculpáveis. E Pedro está exortando a eles crerem em sua salvação pautados na palavra de Deus, porque ele vai dizer o versículo 15 e 16: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor Jesus significa salvação, como também o nosso irmão amado Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição dele. Então, Pedro está preocupado aqui justamente desses pseudo-cristãos, desses falsos mestres, que destroem, que distorcem os ensinos das cartas de Paulo e de Pedro, eles fazem isso para a própria destruição dele. E no versículo 17 nós temos um alerta a evitar algo. Veja o versículo 17. Portanto, amados, sabendo disso, sabendo do quê? De tudo isso que ele falou, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Vocês estão vendo aqui a preocupação de Pedro? Não, tenha cuidado. Está vendo essa galera aí, esses que distorcem? Vocês têm que ter cuidado para que vocês não possam cair no erro. Então, no versículo 17, nós temos um alerta para evitar algo. Já no versículo 18 que nós lemos, ele está encorajando a algo, ou seja, a crescer na graça e no conhecimento. E vale ressaltar, irmãos, a correlação que existe entre os primeiros versos da carta de Pedro com esse último, crescer na graça e no conhecimento. Existe uma correlação de termos entre o começo da epístola de Pedro e o final da epístola de Pedro. E essa correlação ela vai dar o tom do tema, o tom da epístola. Veja, se no último versículo ele diz, cresça na graça e no conhecimento, vê como é que ele abriu a epístola no capítulo 1. Versículo 2 de 2 de Pedro. Ele diz assim, capítulo 1, versículo 2. Posso ler? Graça e paz lhes sejam multiplicadas, olha, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Salvador. Novamente a palavra conhecimento. A palavra aqui, pleno conhecimento. Conhecimento. Epignosis. Conhecimento pleno. A graça e o conhecimento de Jesus Cristo multiplicados, como ele diz aqui, são o conteúdo de uma bênção ou uma oração no início da carta.
enquanto graça e conhecimento de Jesus são o alvo de uma exortação no fim. No fim, ele está exortando, irmãos, eu quero que vocês entendam, vocês precisam crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Os indicativos no início da epístola, ou seja, nesse versículo 2 que nós acabamos de ler, aí eles vão se tornar agora os imperativos no versículo 18. Pode voltar para Pedro 3, 18. E o que Pedro está fazendo aqui, irmãos, portanto, é chamando os seus leitores mais uma vez ao crescimento. Irmãos, nós precisamos crescer. Não dá para nós estagnarmos e acharmos que vida cristã eu paralisei. Não, ou você retrocede ou você avança. Vida cristã não tem um ponto de parada. Ou você está progredindo, ou você está regredindo. Mas não existe um momento na vida cristã que você diz assim, eu parei. Eu nem avancei, mas também não retrocedi. Isso não é verdade, irmão. Porque diante do que o Novo Testamento nos diz, nós temos duas naturezas. A natureza espiritual e a natureza adâmica que ainda habita em nós. Então é impossível você dizer assim, eu não estou crescendo, e achar que o Adão, os resíduos e os resquícios de Adão que habitam em nós estão estagnados. Então não, meus irmãos. Pare de buscar o Senhor, fazer o devocional, para você vai ver o bicho que vai surgir dentro de você e o que é que vai aparecer dentro de você. A feiura de Adão que ainda tem habita. Então, Pedro está destacando aqui a necessidade da graça e do conhecimento. E veremos como o crescimento ele é um estilo de vida. E investigaremos o que significa crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu quero ver com vocês crescer como um exercício contínuo, ou seja, um estilo de vida. As últimas palavras de Pedro, aqui, nos versos 17 e 18, elas resumem as suas exortações. Quando Pedro está encerrando sua epístola, diz assim, no verso 17, pois, começa o pois, ou portanto, e aí, esse pois, ou portanto, no versículo 17, ele funciona como um arremate. E o apóstolo Pedro usa aqui dois imperativos, que resumem a dinâmica e o tom dessa carta dele aqui. Acautelai-vos, nos versos 17, dos falsos mestres, e crescer. Acautelai-vos e crescer. Pedro quer afastá-los de um caminho de apostasia, porque os falsos mestres já eram apóstolos e muitos estavam seguindo eles. E ele quer afastá-los desse caminho de apostasia, fazendo para eles alertas, algo que os impiedosos, que ele vai falar aqui, que os olhares dele eram de ganância, eles eram adultos, ele vai chamar de nuvens sem águas, fontes sem água, fontes secas. E aí eles desprezavam, como os escarnecedores também desprezam no dia de hoje, as exortações. E só que Pedro está alertando para que os inimigos, ao crescer na graça e no conhecimento, eles vão crescer também no discernimento dos falsos mestres. Irmãos, não tem como discernir os falsos mestres se nós não crescermos na graça e no conhecimento. Porque quem pensar que um falso mestre é uma pessoa que só fala mentira, ele está enganado. Já não sabe o que é um falso mestre. Porque os falsos mestres, eles falam a verdade também. Que nós chamamos de sofisma, que é uma mentira com lógica. Só que por dentro está o veneno letal do engodo. E os inimigos, eles sim perseverarão se crescerem na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E a graça, irmãos, entenda bem, ela não é uma realidade estática. Ela é dinâmica. E devemos crescer nela até o dia de Cristo. Até nos encontrarmos com o Senhor. E o imperativo do verso 18 é uma atividade contínua. Cresça na graça e no conhecimento. Hoje, amanhã, é um crescimento progressivo, paulatino e constante. E o que Pedro está corrigindo aqui nesse texto é o quê? É a indolência, é o marasmo, é a preguiça, é a atrofia, é a anorexia espiritual da carne, nossa carne. A exortação aqui, irmãos, é o progresso. E essa exortação é pertinente, relevante e oportuna, pois este é o único caminho, irmãos, para nós crescermos, o caminho da perseverança. Perseverança, fazer avanços contínuos na vida cristã. Nós precisamos colocar
como meta na nossa vida cristã, irmãos, crescermos na graça do conhecimento. Assim como uma pessoa se matricula na academia, ele tem alvos, ele tem objetivos. E ele não fica, ele só não se matricula, ele vai lá, ele compra suplementos, ele começa a refazer toda a sua dieta, para quê? Para que ele possa ter crescimento do seu corpo, dos seus músculos. Na vida cristã não é diferente, irmãos. A necessidade de exercícios, a necessidade de fazermos avanços e não pararmos na jornada. Meu irmão, você é peregrino, como Pedro diz aqui. E o peregrino, ele está em contínua caminhada. Ele é um transeunte, ele é um retirante. Ele está em trânsito, meu irmão. O que é a nossa vida cristã? O que é a nossa estada aqui nesse mundo? Nós somos retirantes. Nós estamos em trânsito. Desde que nós nascemos de novo, até nós encontrarmos com Jesus, irmão, nesse interregno aqui, não dá para ficar parado. A vida cristã, ela é como uma jornada na qual não ficamos parados. Mas a vida cristã ela tem um destino final, um objetivo final. E devemos caminhar em direção a esse objetivo. E muitas vezes as pessoas começam a vida cristã e simplesmente elas param no meio do trânsito. É um retirante que simplesmente parou, não caminha, não faz avanço e perdeu a visão do destino final. Ele simplesmente parou na caminhada. Vocês sabem da maratona São Silvestre? Geralmente passando na rua, uma empolgação, todo mundo na euforia, muitos fantasiados, no final só tem que chegar aos 100 anos. E o pessoal para no caminho. Muitos se dizem de Jesus, começam a vida cristã, mas se parecem mais com aquela multidão que sai eufórica na São Silvestre. Mas no final, irmãos, só as ovelhas verdadeiras de Cristo chegaram lá. Esse é o fato. Porque até lá, irmãos, nem que Deus esteja de jogar a gente diversas vezes das fornalhas para burilar o nosso caráter, para nos quebrantar, Ele vai fazer isso. Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas. Sabe aquele ele discutindo com os judeus, especificamente com a elite religiosa, ele disse: sabe por que vocês não ouvem a minha voz? Porque vocês não são ovelhas minhas. Porque se vocês fossem minhas ovelhas, vocês creriam em mim e vocês me ouviriam. Aí ele diz: olha, eu conheço as minhas ovelhas. E sabe como é que Jesus descreve as ovelhas dele? Elas me seguem, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O fato é, irmãos, que muitas pessoas que um dia fizeram a profissão de fé em Jesus Cristo, hoje nem sequer crê mais na palavra de Deus. Muitos deles, inclusive, passaram décadas aqui dentro. Não só foi lá fora. Décadas. Outros estão lá, irmãos, vocês têm noção. Nem da minha época era da Elifas ainda. As pessoas passaram diversos tempos com ele, hoje estão na CCB, a Congregação Cristã do Brasil. Não todo mundo sabe que é uma seita. Não sei se tem alguém de lá, mas se tiver, eu quero dizer que você está numa seita, você pode ficar com raiva de mim, mas eu prefiro falar a verdade. É uma seita, irmão, a igreja do véu. Ela não é uma igreja evangélica. Todo mundo sabe que é uma seita. Então o que é que acontece, irmãos? Então são pessoas que você olha assim e você diz: esses foram aquelas sementes que foram semeadas na beira do caminho, no solo rochoso, entre os espíritos. Mas não, e muitos são assim, irmãos, vão fazer qualquer profissão de fé, mas depois, ao longo prazo, vão mostrar que não eram verdadeiros. E aí, irmãos, o crescimento espiritual é como uma atividade contínua, um estilo de vida. E aí, irmãos, nunca, jamais na sua vida, e na minha também, nós devemos presumir que não precisamos mais crescer. Meu irmão, quer saber o dia que você está ferrado? É você dizer assim: eu não preciso mais crescer. Não há necessidade mais de crescimento em mim. Meu irmão, você já caiu faz tempo. Isso é a prova de que você não cresceu na graça do crescimento. Uma pessoa, nessa altura do campeonato, uma vida cristã, sem ter sido glorificado ainda, presumir que não precisa mais crescer,
como se já estivesse chegado ao nível do supra-sumo, mesmo essa pessoa não conhece nada. Eu ainda não encontrei ninguém que se formou na escola de violão. Quando nós nos tornamos discípulos de Cristo, eu nos fiz discípulos dele, irmãos, entrando na sua escola, e essa escola é para sempre, pelo menos aqui. É sempre, irmãos. Só quando tivermos corpos gloriosos na glorificação. Mas aqui, todos nós somos seres inacabados, irmãos. Todos. Todos. Era para nós termos uma placa na testa. Perdoe, estou em obra. Nós estamos em obra. Aquele que começou a boa obra em nossa vida, há de completar até o dia de Cristo, irmãos. E até o dia de Cristo, nós precisamos da graça dele, para não tropeçarmos e para não desfalecermos. E aí, nossa peregrinação, irmãos, de crescimento no conhecimento da graça de Deus, não terminará até que chegarmos no novo céu e nova terra. Antes de chegar lá, meus irmãos, eu quero dizer que o crescer na graça do conhecimento não findou para você, não findou para mim e não vai findar para ninguém. Nem para Paulo, que foi canal direto da revelação de Deus. Paulo mesmo disse ao escrever Filipenses, esquecendo as coisas que para trás me ficam, avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Entendeu? A cada dia, irmãos, deveríamos estar procurando aprender algo novo sobre Deus e o seu reino. Portanto, crescer na graça e no conhecimento de Jesus não é opcional. Como também não é opcional para um ser humano que nasce, ele decidir se ele vai crescer ou não. Nós não podemos, irmãos, sofrer da síndrome de Peter Pan e querer ser infantil para sempre. Não existe isso. Deus, na sua criação, Ele não permitiu que uma criança dissesse assim, olha, eu não quero crescer. Ele também não permitiu que os adolescentes dissessem assim, eu agora não quero me tornar adulto. Tampouco idoso, eu quero agora ser um adolescente para sempre. Permitiu, meu irmão. O próprio Deus nos programou para que houvesse essas fases e essas mudanças em nós. Todos nós aqui no dia fomos bebês, fomos crianças igual a Isadora, fomos pré-adolescentes. Mas nós estamos em estágio diferente, mas o fato é, vamos envelhecer e vamos morrer. A menos que Cristo nos arrebate antes. E esse crescimento, irmãos, ele é essencial. Não dá para eu ter 30 anos de conversão do Senhor Jesus Cristo e simplesmente dizer, não, eu não cresci. Em segundo lugar, eu quero destacar também que crescer aqui, Paulo primeiro diz, crescer no conhecimento. Crescer, porém, na graça, né, primeiro diz, e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, quando a exaltação de Pedro aqui aos irmãos, para crescerem na graça e no conhecimento de Jesus, ela surge no contexto de ensinamentos e posturas ímpias. Ele já falou sobre a avareza cheia de adultérios, os olhos dos falsos mestres eram os olhos cheios de lascívia e adultério. Então, essa dica, essa ordem, esse imperativo aqui é no contexto de ensinamentos ímpios, de posturas ímpias, daqueles que apostataram na fé. Por isso, irmãos, é muito importante nós crescermos na graça do conhecimento, até para blindarmos a nossa fé de certo tipo de engodo e de engano. E se você não crescer na graça do conhecimento, dúvidas vão surgir no seu coração, de toda a sorte. E Pedro, irmãos, sabe que o conhecimento, quando a palavra conhecimento aqui é gnoses, veja como Pedro ele estava preocupado com essa questão do conhecimento. Leia comigo capítulo versículo 3. Vai falar do conhecimento aqui. Ele já falou no versículo 2, né? Ele usa pleno conhecimento de Deus no versículo 2. Vê como ele vai falar agora no versículo 3. Pedro no 3. Posso ler?
Observe que no 2 ele falou pleno conhecimento, só que no 3 ele vai falar também. Ele diz assim, ó, 2 de Pedro 1,3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento. Agora vá comigo para o versículo número 8. Você vai ver o que ele vai falar novamente. Versículo 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Veja novamente, capítulo 2, versículo 2. Ele vai falar novamente de conhecimento. Capítulo 2, versículo 20, aliás. Ver o que é que eu li do versículo 20. Falando aqui dos falsos mestres e das pessoas que seguem ele. Ele diz aqui, ó, se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontraram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. E aqui, irmãos, Pedro está exortando aqui justamente na medida em que os falsos mestres alegavam conhecer Cristo, eles negavam com o quê? Com as suas obras. Ele diz assim, e interessante aqui, Paulo diz assim, ó, confessa que conhece a Deus, mas negam com suas obras. Pedro sabe, irmãos, que o conhecimento de Jesus Cristo em algum grau fora recebido por aqueles que abandonaram a fé. Irmãos, entenda bem, apóstata não é alguém que é de uma religião, não. Apóstata não é alguém que está no bar bebendo ânimo. Apóstata é alguém que um dia fez uma pública profissão de fé, de que Jesus Cristo era o único Senhor, Salvador, frequentou, assumiu cargos, até foi pastor, por exemplo, evangelista, e ao dado momento nega a fé cristã e se torna contra ela, e ele começa a militar contra isso. Isso é um apóstolo. O apóstolo não é alguém que sai daqui da igreja e diz, eu sei que eu estou errado, não estou com nesse cara. Não é isso. O apóstolo é aquele que sai e ele agora começa a militar contra a fé cristã. E, irmãos, e Pedro está mostrando aqui que esse conhecimento deve produzir piedade e frutos. Se alguém diz que tem conhecimento de Jesus e ele não cresce em piedade e em frutos, ele não cresce em Jesus. Por isso é que Pedro nos diz, em outros aspectos da vida cristã, precisam ser associados ao conhecimento. Lembra daquela escadinha que nós estudamos? Acrescentar o conhecimento, a diligência nós vimos no capítulo 1, pronto, Pedro fala isso. E que precisamos crescer nesse conhecimento. Ao crescermos, irmãos, na graça e no conhecimento, evitamos duas coisas. A primeira delas, nos decepcionarmos com a igreja. Podem ver que muitas pessoas que vivem decepcionadas com a igreja, eu não estou tirando que existem abusos espirituais em determinados locais, mas muitas pessoas muito frágeis, decepcionadas com a igreja, pessoas que não cresceram na graça e no conhecimento. Então, o crescer na graça e no conhecimento, na verdade, evita nos decepcionar com a igreja e evita uma segunda coisa, nos desviar da verdade. Você só consegue permanecer na verdade, não se desviar dela, se você crescer na graça do conhecimento. Porque se você estagnar, não existe nenhuma exortação de que você vai estar seguro. Porque se a pessoa não cresce no conhecimento, qualquer vento de doutrina pode levá-la. O que é que Paulo diz aos Efésios? Olha, para que não sejais mais meninos, levados por toda forma de vento de doutrina. E aí, meus queridos, uma pessoa sem crescer, que não cresce na graça do conhecimento, ele vai ter uma espiritualidade contaminada pela perversidade. Que é isso que os Salmos não falam, que o ímpio, ele não prevalece na roda dos justos. E ele compara a vida do ímpio com a vida daquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite.
Muitas pessoas não sabem a gravidade dos Salmos 1, que andar nas rodas dos escarnecedores. Porque se eu fizesse aqui uma prova, só com Salmos capítulo 1, e botar para vocês descrever, não de assinalar, mas uma questão aberta, e dissesse assim, o que são os escarnecedores? A maioria daqui da gente diz assim, os escarnecedores Salmos 1 são os ímpios, os perversos, então não sei o quê. Lá em Salmos 1, o escarnecedores, ele é o que não medita na lei de Deus de dia e de noite. E aí eu pergunto, você tem meditado na palavra de Deus? Você tem estudado a palavra de Deus com diligência? Porque lá, o escarnecedor, ele faz contraste com aquele que medita de dia e de noite na palavra. Então não é só aquele, é aquele que aquela figura que não lê, que não medita na palavra de Deus de dia e de noite. E aí ele vai acabar sendo lançado pelos ventos da incredulidade como palha, como diz Salmos capítulo 1, versículo 4. Já o homem que é enraizado, na verdade, de acordo com Salmos 1 e 2, né? E constantemente ele é o quê? Umedecido pelas águas da graça. Ele prevalece e permanece em pé. Por isso que eu quero que vocês entendam que crescer no conhecimento não é apenas uma questão intelectual, intelecção cognitiva. Não se trata apenas de ter informações, os dados bíblicos, não se trata apenas de estudar teologia. Conhecimento na cabeça de um judeu, do Pedro era judeu, envolve relacionamento afetivo, envolve-nos obediência. Por exemplo, quando Jeremias diz assim, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o forte na sua força, mas quem quiser se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e me entender e saber que eu sou o Senhor. Aí chega Jesus, que dizendo lá em Mateus capítulo de número 7, chega Jesus dizendo que lá no dia do juízo, quando ele já estiver glorificado, ele já está glorificado, né? Quando ele estiver lá, ele vai dizer assim, muitos me dirão naquele dia, irmãos, lembra que aquele dia já está, ele está se referindo ao dia do juízo, porque ele já está com um corpo glorioso, já é onisciente e tudo. Jesus disse que muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, não fizemos maravilhas, curas e etc. Era no nome dele, não é como Jesus vai dizer o seguinte, nunca o quê? Nunca vos conheci. E a pergunta que eu faço é, como é que Jesus, onisciente, está dizendo que não conhece pessoas, se ele é onisciente, e onisciente sabe de tudo e de todos? Como é que a gente desenrola esse negócio? Ele é onisciente, dizendo que nunca vos conheci. Olha, mas... então tu é divino, porque o onisciente é saber. E Jesus nunca vos conheci. Como é que ele, sendo onisciente, diz que não conheceu as pessoas? É que tem dois conheceres na Sagrada Escritura. Tem um conhecer de saber de tudo, e nesse sentido nós sabemos que Deus sabe de todo mundo, a história de todo mundo, Jesus sabe de todo mundo, mas existe um segundo tipo de conhecer, que é relação de aliança, é de intimidade. Por exemplo, diz assim, José não conheceu Maria até ela dar a luz a Jesus. O que ele está querendo dizer ali? É que José não sabia da existência de Maria até Maria ter Jesus. Era o que ali? Não conheceu ali, é o eufemismo para descrever. Não teve relação sexual com ela. O texto lá em Gênesis diz assim, Adão conheceu a Eva e deu à luz um filho chamado Caim, ou Abel. Enfim, quer dizer que era o quê? Que Adão não conhecia a ou conhecia no dia, como é que o nome é Eva, o nome é Adão, trazendo dos beijinhos. Não, irmão. Ali, ele está querendo dizer é que não teve relação sexual até isso. Então, o que é que acontece? O fato é que o conhecimento, muitas vezes nas Sagradas Escrituras, é um conhecimento de intimidade, é amar a pessoa, é ter relacionamento com a pessoa. Portanto, eu quero que vocês entendam que quando diz crescer na graça do conhecimento, não só é questão intelectual, intelecção cognitiva, mas é uma relação de afetividade, envolve
obediência envolve relacionamento afetivo. E isso é uma questão importante que nós devemos conhecer. Porque às vezes a pessoa diz: eu estou crescendo no conhecimento, mas eu não estou crescendo na graça. Não existe isso, essas coisas não são, elas não podem ser desassociadas, irmãos. É impossível dizer que cresceu no conhecimento e não está crescendo na graça. É mentira, porque o crescer no conhecimento é justamente crescer na intimidade com o Senhor, que me leva a crescer na graça. Então essa história de que vamos crescer no conhecimento, separar aqui é uma coisa, vamos crescer na graça é outra. Eu estou crescendo no conhecimento, mas na graça não existe isso. As duas coisas são lados diferentes da mesma moeda. Na medida que eu cresço no conhecimento, ou seja, no deleite, na intimidade, na aliança, no relacionamento com o meu Salvador, nos afetos nutridos por Ele, no amor por Ele, eu vou crescendo na graça também. E o capítulo sobre identidade aqui, Pedro já tem falado, e Pedro está tratando aqui de um conhecimento que envolve relação afetiva e obediência. Então, e por que ele está fazendo isso? Entendendo que ele vai crescer, não conhecimento que essa relação de afetividade. Ele está fazendo um contraste entre os leitores dele e os falsos mestres, que, na verdade, irmãos, não nutriam nenhum apreço por Cristo e nem o obedecia. Nós também precisamos crescer. Não só, irmãos, conhecimento doutrinário das Escrituras, mas também em procedimento correspondente. Amor a Cristo, devoção a Cristo, submissão a Cristo, obediência ao Salvador. E aí, como já foi discutido, no capítulo 1, nós sabemos que Deus já nos deu tudo para tudo que precisamos para viver uma vida santa, piedosa e justa. Ele já nos deu, já veio para nós. E aí, querido, nós precisamos também, em terceiro lugar, crescer na graça. E crescer na graça é alimento para os desafios da vida cristã. Irmãos, a vida cristã é cheia de desafios. E é como uma montanha russa. É como você está em cima, está embaixo. E por que é que nós precisamos crescer na graça para os desafios, para nos alimentarmos e para enfrentar os desafios da vida cristã? É justamente para que não desfaleçamos na caminhada cristã. Irmãos, é muito comum essa vida cristã. Nós temos vários estágios na vida cristã. Tem momentos que nós estamos avivados, fervorosos, e tem momentos na vida cristã, irmãos, que nós nem sequer conseguimos orar, não sequer conseguimos ler a palavra. Há momentos, irmãos, que ao meditar e ao escutar o hino, lágrimas vêm nos nossos olhos. E há temporada da nossa vida cristã que o nosso coração está mais duro do que o de Faraó. Há momentos na vida cristã, irmãos, que nós estamos secos por dentro, sem alma. E Cristo já não causa mais impacto na nossa vida. A eternidade não causa valor. E há momentos tão tenebrosos da nossa vida cristã que pecar já me se entristece. E nós estamos secos, com o coração cauterizados. E por isso que nós precisamos dar graça para nos alimentarmos no desafio da vida cristã, irmãos. E Pedro quer que cresçamos na compreensão e no apreço da obra de Cristo por nós. Mas o que significa, irmãos, exatamente crescer na graça? O interessante é que Deus diz assim: cresça na graça. Mas o mesmo Deus que nos ordena crescer na graça, Ele nos dá os recursos para que nós possamos fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus, o mesmo Deus que diz assim: desenvolver a vossa salvação com tremor e tremor, é o mesmo Deus que logo em seguida diz: pois é o que opera tanto querer quanto efetuar segundo a sua vontade. Então o mesmo Deus que nos ordena, que nos ordena ser santos, feito na primeira igreja dele, ser santo porque eu sou santo, é o mesmo Deus que nos santifica. O mesmo Deus, irmãos, que ordena que nós desenvolvamos a salvação com temor e tremor,
é o mesmo Deus que realiza em nós tanto querer quanto efetuar. E nós não podemos jamais, irmãos, apresentar o crescimento na graça e no conhecimento como se fosse a nossa parte, independente de Deus. Eu não consegui fazer esse progresso, mas só independente da graça de Deus, da minha parte. Não é assim que é conhecido. O Salvador, sabe o que ele disse? Sem mim, nada podeis fazer. E sabe o que significa isso? É que você não pode fazer nada sem ele, é isso mesmo, você entender. Você não pode fazer nada sem ele. Sem ele você não pode fazer nada. E aí crescer na graça não é apenas crescer no caráter cristão, mas também no entendimento, no apreço da graça. Você entende a graça de Deus mesmo? Você entende o quanto foi profundo essa obra da salvação para Cristo te salvar? E nós nos tornamos mais cientes de nossa falência espiritual e do favor imerecido de Deus à medida que crescemos em graça e dessa maneira crescemos na motivação para obedecermos a Deus por um senso de gratidão e reverência. Por isso, irmãos, que à medida que você vai perceber uma pessoa que está crescendo na graça do conhecimento, é que cada vez mais ele vai ter uma visão mais profunda do como ele é pecador e do como Deus é maravilhoso com ele. Lá no projeto da Juvec, tem um amigo meu, ele é de Santa Catarina, eu já conhecia a irmã dele, então foi visita comigo e já 2 vezes. E eu já conheci, eu já sabia a história dele. E aí ele já veio falar comigo, né, porque eu já tinha avisado com a irmã dele. E o que eu acho impressionante, como é real, que Jesus disse assim: aquele que muito é perdoado, muito ama. É porque aquele que tem muita consciência de perdão, ele foi um cara que foi preso 3 vezes. E aí pediu uma autorização da justiça para poder vir para o projeto. E ele disse, e o testemunho dele é fantástico. E outra coisa, detalhe, ele já faz o 2º ano que veio para o projeto. Aí dentro da lei vai estar kits agora, e ele vai vir para o Radical Sertão. Ele está vindo em julho. E aí a gente está fazendo todo ano agora, ele começou ano passado a nossa conferência missionária em YouTube. Eu vou trazer ele para cá. Vou trazer ele para cá para dar o testemunho dele. Eu já falei com ele, ele disse, Rafael, eu vou. E lá, de todos os projetistas, sabe que era o mais avivado? Sabe qual era o que toda vez que eu pregava, era o mais que chorava? Era ele. E eu dizia assim, Senhor, quanto mais conhecimento da desgraça que tu tirasse, era o mais. Aqueles que já têm nascido em berço evangélico, filho de papo, assim, Jesus é legal, não, mas ele era uma coisa, quando ele começava a falar, eu dizia assim, Senhor, me dê o coração desse camarada daqui, porque é apaixonado por Jesus Cristo. Teve uma vez que foi eu e ele evangelizar a casa de uma senhorinha, a senhorinha lá, 80 e bote força, e aí eu disse assim, olha, vem cá, senhora, se eu pegasse uma agulha e botasse no dedo da senhora, só uma agulhadinha assim, um pouquinho, a senhora ia sentir muito dor, né? Aí eu falei para ele, imagina o Salvador, que recebeu os pregos, tal, não sei o quê. Daqui a pouco, e aí chora, vai pro meu lado. Aí eu entendi, o cara veio da prisão faz menos de 2 anos. Se você vê a avidez, o amor, por Cristo, é uma coisa que você diz assim, ele disse, Rafael, eu estava dentro da prisão. E Deus, ele falou profundamente no meu coração. Assim como Jonas estava lá dentro do peixe, a cela, a cadeia, é o peixe para me proteger. E se tu continuar assim, tu vai sofrer tal fim. E a família dele sempre tenta orar por ele. E você via, eu vi nitidamente assim, quanto a pessoa mais é perdoada, mais ele ama. E eu vi na prática. E se Deus quiser, ele vai estar aqui em setembro, se tudo der certo. E irmãos, em setembro e outubro. E você dá para perceber que quanto mais você cresce na graça do conhecimento, você cresce na apreciação pela obra de Cristo. E aí, irmãos, Paulo, Pedro termina, para nós fecharmos aqui já 9 horas, ele termina aqui com uma doxologia. Cada doxologia é um louvor, é uma exaltação de adoração. Porque ele termina assim, dizendo assim, cresçam, porém, na graça e no conhecimento
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí terminou aqui a doxologia. A Ele seja a glória, agora, para sempre. Amém. Essa última frase de Pedro na Epístola, a Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno, ele é muito apropriado para tratar de crescimento espiritual. Irmãos, cada passo que você trilhar na vida cristã e se tornar parecido com Jesus, a glória é dele, não é sua. Pode ter certeza disso. A Ele seja a glória, agora. E quando o processo terminar, e nós ficarmos igual a Cristo, conforme João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 2, que ele diz: amados, ainda não somos semelhantes a Ele, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Quando chegar nesse momento, e nós entrarmos na eternidade, nós passaremos a eternidade dizendo: a glória é dele, a glória é para Ele, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe. Uma dica para vocês: comece a ler a carta de Paulo aos Coríntios. Mergulhar nela, faça o devocional nela, até porque você vai ter mais proveito quando nós começarmos a estudar. Todo mundo que estuda para estar na faculdade, que faz concurso, estuda para cursinho, ele sabe. Se você estudar a matéria antes, se preparar, depois ter a aula com o professor, e depois que teve a aula com o professor, você ainda revisar o conteúdo, não me engano, fixo de uma maneira que é impressionante. Então a mesma coisa a vocês. Se vocês começarem a estudar Coríntios, vocês já sabem ali o estudar Coríntios todinho, vocês vão ter mais uma proveito quando chegar. Deus abençoe vocês todos. A palavra para o nosso irmão Carlos.